Vamos lá. Vai dar certo. Palmas, Senhor. Amém? Vamos estender as mãos para o servo do Senhor, amém? Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo mais uma vez, como o Senhor já tem usado, Pai. Coloca as palavras que nós precisamos ouvir, não aquelas que nós queremos, Senhor. Pai, usa ele para que as nossas vidas venham a ser transformadas através da Tua palavra. E assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Ô glória. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade, podem tomar assento. Graças a Deus, que maravilha. Me forçaram a pregar aqui hoje. Estou tentando fugir desde tardezinha. Minha esposa falei para ela pregar, mas está doente, né? Está dando glória e eu vou pregar. Apocalipse. Eu estou falando, me chama. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Graças a Deus nós estamos um pouquinho cheios hoje da oração de madrugada, né? Foi mesmo uma oração poderosa que Deus agiu aqui, que Deus falou poderosamente. E são esses momentos que tem fortalecido a nossa vida, a oração, a palavra, comunhão, que nos tem mantido de pé, força para poder andar e falar do amor de Jesus, né? Se nós ficar parados, nós já não presta para quase nada. E se nós ficar parados aí é pior. Nós temos que estar sempre. Isso, faz aquele fundo bem. Melhorando. Eu acho que deve ter um melhor que esse aí. Apocalipse, quem encontrou? Apocalipse, capítulo 2. Era hoje, não era já? Se tu ia orar aqui na frente, não era hoje não? No outro, né? Capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou diz amém? Pode ler do jeito que vocês achar melhor, ou sentado ou em pé, fica à vontade, tá? Apocalipse, capítulo de número 2. E eu vou ser rápido, primeiro porque eu estou um pouco gripado também. E segundo porque daqui a pouco nós temos a ceia, então vai ser uma palavra bem brevezinha. Mas eu tenho certeza que a simplicidade do Evangelho, ela já fala conosco já. Só de lermos a palavra de Deus, ela já tem o poder por si mesma de falar aos nossos corações, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas e diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versos 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que se a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Versos 3: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixarei esmurecer. Versos 4 e o último: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Pode ficar à vontade. Meus irmãos, nós temos aqui, eu acho que eu já falei dessa palavra aqui, mas vou tornar a repetir porque Deus colocou ela no meu coração. Deus colocou ela no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Colocou hoje mesmo, quando eu cheguei na igreja, na hora aí. E eu tenho certeza que
que Deus vai falar ao coração de muitos, porque Deus já tem falado primeiramente ao meu coração. Aqui em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, Deus está trazendo um alerta a esse povo, a essa igreja, e Deus está falando muito forte a essa carta, a essa igreja. Nós vemos aqui que dentro dessa carta Deus está trazendo alguns elogios a essa igreja, a esse povo, como também Deus ele está cobrando também, trazendo sobre essa igreja alguma repreensão. Ao mesmo tempo que ele elogia, ele também a repreende, ele corrige essa igreja, a igreja de Éfeso aqui. Nós podemos ver que no texto em que ora nós acabamos de ler, a palavra de Deus vai dizer que Éfeso era dedicada e perseverante, né? Era uma igreja dedicada, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que fazia a obra de Deus, e tanto que Deus está elogiando por isso, por ser dedicado, né? Uma igreja dedicada é uma igreja boa, é uma igreja que tem feito com dedicação, e uma igreja perseverante também. Inclusive aqui no versículo de número 4, de número 3, fala que ela combatia a heresia, era paciente e perseverava, né? Uma igreja perseverante é uma igreja que está acostumada a passar luta, está acostumada a passar prova, está acostumada a enfrentar a adversidade, mas continuar. Como nos dias atuais, eu tenho certeza que muitos que estão aqui também, se for contar a sua história, as suas labutas, têm passado as suas dificuldades, têm perseverado também. E o fato de que realmente você está perseverando é porque você está aqui hoje. A gente podemos olhar na nave da igreja aí e perceber que algumas pessoas não estão aqui, que algumas pessoas poderiam estar aqui, mas perseverar não é para todo mundo, combater as dificuldades não é para todo mundo, porque tem pessoas que no momentos de lutas e de dificuldades, elas recuam, elas abrem mão, elas ficam para trás, porque realmente, irmãos, não é fácil adorar a Deus quando a gente está enfrentando dificuldade. Mas essa igreja, com toda dificuldade, com toda luta, com toda tribulação, a Bíblia diz que Jesus está elogiando e dizendo que ela perseverava. Perseverava, era uma igreja dedicada, era uma igreja que fazia, era uma igreja esforçada, era uma igreja que não metia serviço para sal, era uma igreja que estava disposta e que estava de pé, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que estava avante, era uma igreja que evangelizava, que pregava, uma igreja que estava ativa. Mas ao mesmo tempo que essa igreja estava de pé, que essa igreja perseverava, combatia as heresias, Deus traz uma correção e uma exortação sobre ela. Tenho visto que tem perseverado, tenho visto que vocês têm feito grandes obras, mas eu tenho uma correção e um porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. É possível estar de pé e fazer alguma coisa sem amor? É claro que é. Aqui a Bíblia está exortando, dizendo que eles esqueceram o primeiro amor e as primeiras obras. Olha só que coisa interessante, irmãos. Quando nós falamos aqui de primeiro amor, pastor, todos nós aqui temos ciência do que é o primeiro amor. E nós podemos aqui fazer uma comparação do primeiro amor terreno das nossas vidas e o primeiro amor de quando nós aceitávamos Cristo também. Vou dar um exemplo do Gutierrez, quando estava apaixonado pela Samara. O senhor já fez algumas loucuras por ela? Já pode falar uma em público aqui? Uma delas. Orei 4 anos. Ó, esperou 4 anos. Eu não esperava não. Eu namorei com minha esposa e eu falei, ela namorou 1 mês, eu acho só. Falei, se quiser casar, quer, se não quiser. Aí ela ficou implorando, ela casou. Eu tô falando a verdade. Entendeu? Mas é verdade que no primeiro amor a gente faz diversas loucuras. Eu vou contar uma loucura que eu fazia. Eu morava na Morada Nobre e eu saía lá da primeira etapa lá
onde é o Leão, ali, hoje é nossa casa, né? Nossa casa eu ia de pé, passou 3 horas da manhã. A minha salvação foi que aqueles caras que passavam na moto apitando, a madrugada toda, rapaz, eu fiz amizade, todo dia me deixava em casa. Aí deu uma melhorada. Mas quem nunca fez loucura, né, Jácio? Você já fez também? Já, pela vitória. Quem nunca fez loucura, ou quem está namorando agora, que quer conquistar o parceiro, não faz? Essa é um dos primeiros amores físicos, mas, irmãos, quem já aceitou Jesus aqui sabe do que estou falando, do primeiro amor de quando nós aceitamos a Cristo, de quando nós entregamos a nossa vida para Ele. O que nós fizemos, talvez, o que a gente fez no começo, a gente não faz hoje, porque tem coisas que o primeiro amor nos impulsiona a fazer. Eu já fiz tanta loucura pelo Evangelho que se eu contar aqui, tem gente que vai dizer que eu estou mentindo. Eu tenho diversas experiências que eu fiz no começo que talvez hoje eu não dou conta de fazer. Não porque eu estou desviado, mas eu quero dizer que aquela chama do primeiro amor que arde no nosso coração, pastor, faz a gente fazer coisas incríveis. E a verdade é que quando a gente perde o primeiro amor, a gente vai perdendo o entusiasmo, a gente vai perdendo aquele desejo, aquela chama, a gente vai perdendo aquele clamor de quando dava 6 horas da tarde, a gente arrumava a nossa roupa, porque a gente queria estar na igreja, a gente queria ser o primeiro a chegar, a gente queria pular no poder, a gente queria falar em línguas estranhas, a gente vinha para a igreja, da igreja ia para o monte, do monte a gente ficava caçando vigília, da vigília se desse, a gente engatava e ficava 24 horas adorando a Deus, porque a gente só queria Deus, só queria presença, só queria estar na presença dele, e a gente fazia de tudo. E quando a gente perde o entusiasmo, a gente às vezes faz por fazer. A gente está de pé, a gente está andando, a gente está trabalhando, mas existe uma diferença da gente fazer com o amor e a gente fazer de qualquer jeito. E uma das verdades é que tem pessoas que fazem, que perseveram como essa igreja aqui de Éfeso, mas sabe qual é a verdade? Que muitos às vezes fazem por obrigação, porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo de se dar mal, porque tem medo de Deus cobrar no casamento, porque tem medo de Deus fechar uma porta de emprego, porque tem medo de Deus tocar num filho. E quando a gente faz entusiasmo, a gente faz por medo e não por amor. Tem um porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor e as primeiras obras. É a correção que Deus está trazendo aqui, irmãos. Dá uma olhada para o início da sua vida cristã e dá uma olhada para você hoje e vê se existe alguma diferença. E vê se às vezes a gente não coloca algumas dificuldades para a gente estar com Deus, para a gente servir a Ele, para a gente adorar Ele, para a gente buscar a Ele, para a gente fazer alguma coisa para Ele. E talvez uma das maiores dificuldades que nós se encontramos hoje é para fazer alguma coisa para Deus. Dá uma olhada para a sua vida e veja o que é mais prioridade para você hoje, o que você tem mais prioridade e priorizado na sua vida. Sabe? Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. O primeiro amor é a essência da vida cristã. Sabe aquela chama que Deus coloca e faz arder? É isso. Hoje eu olho para o pastor Jorge, eu olho para alguns irmãos e até para mim mesmo, e talvez eu consiga ver um caráter de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? É que o primeiro amor revela muito o caráter do ser humano diante do Deus, diante do nosso Senhor. Porque talvez esse caráter que eu estou dizendo não é um caráter de aparência, é um caráter interior que está dentro de você, que faz você se conectar com Deus, diretamente com Ele. Sabe? Então o primeiro amor é a essência do caráter humano. É quando você aceita e se entrega. E todo mundo consegue ver, porque você resplandece esse amor de Cristo em sua vida. E é notório no
começo da nossa vida cristã, alguém olhar para nós e dizer que vê Deus na gente, pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso comportamento, pela nossa dedicação e pelo amor, porque quando se faz as coisas com amor, irmãos, é totalmente diferente. Quem está entendendo diz amém? Amém. Então a vida cristã tem muito a ver, evangelista Joaquim, com fé. E o fato de nós estarmos rompendo significa que temos fé. Se quiser aumentar um pouquinho o corpo ali. Entendeu? Mas o que adianta a fé se não há amor? Entendeu? Então às vezes nós temos fé para estar aqui, nós temos fé para louvar o hino, nós temos fé para romper, para caminhar, mas não significa que nós temos amor suficiente para entregar uma coisa de todo o nosso coração a Deus. E Deus está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. Sabe, pastor, o senhor quer dizer que eu não tenho amor? Claro que tem. Nós temos amor porque nós estamos aqui, estamos cantando e adorando a Deus. Mas o amor, ele se espia, está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. O amor se espia, o amor tem que ser cultivado. O amor tem que ser conservado. E às vezes a gente vai perder esse amor por Deus e a gente nem percebe. Às vezes a gente vai perder esse amor e a gente acaba ficando desapercebido. Amor que nos faz fazer loucura por Deus. Amor que nos faz entregar o nosso melhor a Ele. Amor, pastor Jorge, que nos faz, aleluia, dar o nosso melhor do nosso coração totalmente a Deus. E é esse amor que Ele está dizendo que nós não podemos deixar esfriar, porque sem amor não tem entusiasmo. Irmãos, uma pessoa entusiasmada é diferente demais do que uma pessoa fria. Olha para uma pessoa fria e olha para uma pessoa entusiasmada, é totalmente diferente. Uma pessoa que está com seu coração ardendo por Deus. Imagina Deus olhando da terra, do céu para a terra, porque Deus consegue olhar para o nosso coração e saber que realmente tem amor de verdade no coração, quem ama Ele verdadeiramente. E muitas das vezes esse amor vai se esfriando no nosso coração e a gente vamos colocando outras prioridades em nossa vida. Quem me ouve diz amém. Amém. O que é primeiro amor, pastor? 1 Coríntios no capítulo 3 e versículo 1 ao 8. Alguém pode ler para mim aí, por favor? 13 e 1, leia por favor. Continua. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Está entendendo que a gente pode fazer diversas coisas que seja louvável aos olhos de muitos, mas sem amor não adianta. Não adianta vir a essa igreja e não tiver amor por Ele. É simplesmente um vir. A Bíblia está dizendo aí que ainda que eu tenha fé de transportar a montanha a um monte de um lugar para o outro, mas se eu não tiver amor não adianta, irmão. E tem muita gente que tem servido a Deus em dedicação, como essa igreja de Éfeso, que tem feito coisas malucas, mas que não tem amor no coração. E Ele está dizendo que não adianta. Eu posso tentar provar para Deus, eu posso tentar mostrar para Deus que eu sou um bom crente, até dando a minha vida por outra pessoa, mas se eu entregar a minha vida e não for por amor, Ele está dizendo que eu vou morrer à toa. Está entendendo que a gente pode fazer diversas coisas para Deus, e se não tiver amor em cima do que eu estou oferecendo, em cima do meu sacrifício, em cima das minhas dádivas, Deus está dizendo que não vai adiantar. Eu posso pegar a minha fazenda e jogar ao alto. Ele está dizendo sem amor não adianta, porque o amor é a essência que nos faz levar a Deus. Por mais que
Jesus. Irmãos, não é esse amor de qualquer jeito não, que a gente quer desistir por qualquer luto, que a gente quer afastar por qualquer coisa, não. Eu falo de amor profundo. E para mim falar desse primeiro amor, você tem que voltar lá no início. Sabe por quê? A gente vai fazendo coisas, a gente vai se entregando ao mundo, o mundo vai enchendo os nossos olhos, a gente vai se entregando aos prazeres da carne, a gente vai se entregando aos desejos, e aos poucos, a gente vai perdendo o primeiro amor. Ele está dizendo aqui na igreja de Éfeso, olha só que interessante, vejo que você é dedicada e perseverante, mas lhe falta o primeiro amor. Amor profundo por Jesus, Michel. E todos nós, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo esse primeiro amor. Sabe esse primeiro amor que eu estou falando aqui, irmãos? A essência de quando a gente aceitou Jesus. Dá uma olhada para a sua vida hoje, dá uma olhada para a sua família e veja o que é prioridade para você hoje. A prioridade revela quem somos nós diante de Deus e o que temos priorizado em nossas vidas. Então, quando Jesus está falando de primeiro amor, Ele está falando de um amor profundo por Ele. Sabe, de um amor que parece ser uma loucura. Eu falo pela minha vida, irmãos, quando eu aceitei Jesus, é uma loucura, é uma coisa que não dá para explicar. Sabe, a gente é chamado de louco, só para você ter ideia. Eu acho que a fase que a gente é mais crente é quando a gente é chamado de louco. É quando as pessoas olham para nós e falam, rapaz, mas que crente maluco. É nessas horas que a gente está realçando e mostrando que nós temos um amor profundo por Jesus. Quantas vezes me pegaram falando no meio da rua? E quando eu falo de primeiro amor, eu falo de alguém que não se envergonha do Evangelho, de alguém que não tem vergonha de Cristo, de alguém que levanta a bandeira do Evangelho de Deus, de alguém que fala para o mundo inteiro que Ele é tudo para nós. Uma das características que revela de que alguém está perdendo o primeiro amor é que alguém que se envergonha do Evangelho. Sabe, o primeiro amor nos faz falar de Jesus dentro do ônibus, pastor Jorge. O primeiro amor nos faz falar de Jesus no meio da rua. Ninguém nunca andou no meio da rua como louco, falando sozinho, sem ninguém estar por perto. Sabe, esse tipo de primeiro amor que Deus está nos convidando a voltar a ser. Porque não adianta perseverar, não adianta ter fé, se nós perdemos esse entusiasmo de ter o nosso primeiro amor diante dele. Sabe, de falar só. Hoje tem pessoas, irmãos, que têm vergonha de dar paz do Senhor no meio da rua. Tem pessoas que quando alguém fala paz do Senhor, ele se esconde. Sabe, isso são características de que nós estamos perdendo o primeiro amor. E ele falou que aquele que se envergonhar diante de mim, eu vos envergonharei diante do Pai. Sabe, pessoas que têm vergonha do Evangelho, pessoas que têm vergonha de dizer que é crente na faculdade, pessoas que têm vergonha de dizer que é crente dentro do supermercado, pessoas que têm vergonha de falar de Jesus quando está no seu momento de lazer, pessoas que viram nas costas e Deus está dizendo, ei, você pode até ter perseverança, você pode até estar rompendo em fé, mas se não tem o primeiro amor, não adianta, porque Deus conhece quem é verdadeiro e quem não é. Amor profundo por Jesus. Levante a mão aqui, quem já foi chamado de louco por causa do Evangelho. E está escrito no Evangelho, irmãos, para quem não entende é loucura, mas para nós que servimos a Ele é poder de Deus. Pode chamar essa igreja de louca, pode chamar essa igreja de maluca, pode chamar essa igreja de qualquer coisa que for, mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos também para onde nós iremos. Pode até falar, mas naquele grande dia, o único povo que será tomado nesta terra são aqueles que não vão se envergonhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas aqui que no seu local de trabalho ninguém nem sabe que é crente, ninguém nem sabe que é cristão. Sabe, são muitos que têm perdido esse primeiro amor, são muitos que têm perdido essa primeira essência, que nem imagina que perdeu. E o que dizer daqueles que estão, quando estão lá fora, quando saem de dentro da igreja, que fala palavrão, que xinga, que maltrata, sabe, são características que revelam que nós estamos perdendo o nosso primeiro amor. E a Bíblia está dizendo que você pode até profetizar,
Você pode até revelar, você pode até esboçar que você é um profeta ou alguma coisa, mas Deus sabe que ainda conserva esse primeiro amor, a essência do caráter cristão que Deus colocou em nosso coração. E um deles que perdeu foi Adão no jardim. Porque quando nós perdemos a essência, o primeiro amor, a gente começa a se esconder de Cristo, de todos. Quem nunca viu um crente se esconder, irmão? Adão estava lá no jardim servindo a Deus. Jardim do Éden significa lugar de delícia. Deus deu ordem a Adão, dizer: desfruta, manda de tudo, você é o chefe aqui, mas não coma daquilo ali, porque se comer daquilo ali, o primeiro amor vai se esfriar. Adão vai lá e come o fruto proibido. Sabe o que acontece? Quando Deus desce, Adão se esconde, porque a característica de alguém que se esconde é de alguém que está distante de Deus, de alguém que está se envergonhando diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma palavra de Deus, levante as suas mãos. Talvez a palavra hoje está sendo dura, mas o meu Deus está dizendo que tem muitos que precisam voltar ao primeiro amor, tem muitos que precisam voltar à primeira essência, tem muitos que primeiro precisam voltar ao primeiro amor. Deus está dizendo: ei, é tempo da igreja se preparar para o arrebatamento, é tempo da igreja se destacar do mundo, é tempo da igreja abrir mão das coisas que estão nos afastando dele, porque só assim é que nós iremos voltar ao primeiro amor nele. O que é primeiro amor, pastor? Amor profundo por Jesus. É isso, irmão. Primeiro amor. Primeiro amor. Fala-se de desejo profundo por Jesus. Dá uma olhada para a sua vida hoje, irmão. Dá uma olhada para você hoje. Será que você tem desejado Jesus profundamente na sua vida? Será que você tem desejado Jesus hoje profundamente na sua família, nos seus filhos, em tudo que é seu? Primeiro amor fala de desejo profundo por Jesus. Eu quero Ele acima de qualquer outra coisa que o meu coração deseja. Primeiro amor fala colocar Deus em prioridade, colocar Deus acima dos meus interesses, colocar Deus acima da minha vontade, colocar Deus acima daquilo que eu tenho. Isso realmente é primeiro amor, é desejo de andar em intimidade com Deus. Eu quero ter intimidade com Ele, eu quero falar com Ele, Michel, independente da luta, da prova, de quem me persegue, de qualquer outra coisa. Eu preciso ter desejo de andar em intimidade com Ele. Eu quero. É o que Deus está querendo de nós, desejo de ter e andar em intimidade com Ele. Sabe, primeiro amor, irmãos, fala de amar a Deus acima do seu time, amar a Deus acima do seu país, amar a Deus acima do seu emprego, amar a Deus acima da sua esposa, amar a Deus acima dos seus filhos, amar a Deus acima das suas finanças, amar a Deus acima do seu carro, amar a Deus acima daquilo que o seu coração está pegado. É disso que Deus está falando. Ei, a prova verdadeira de que nós não temos andado em intimidade com Deus é quando nós colocamos Deus em segundo e terceiro lugar. Em que lugar está Deus na tua vida? Dá uma olhada, faz uma reflexão. Em que lugar está Deus em sua vida? Em que lugar, irmão? Andar em intimidade com Deus fala de falar com Ele em qualquer lugar. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, se eu desejo Deus, não importa o lugar que eu esteja. Se eu estou no campo de futebol, eu tenho que desejar falar com Ele. Se eu estou em uma faculdade, eu tenho que desejar falar com Ele. Se eu estou no meio da rua, eu tenho que falar com Ele, porque isso é intimidade. Ter intimidade é falar em qualquer hora, qualquer dia e em qualquer lugar. Se eu tenho o primeiro amor, não interessa onde e como, eu preciso falar com Ele, porque Ele é tudo para mim. Quantos querem falar e andar em intimidade com Deus, diz amém? É isso, irmão. Segurem que vai apertar, mas eu tenho certeza que essa mensagem vai falar contigo. Primeiro amor fala de a gente desejar, querer desejar estar com Deus. Nos últimos tempos, a Bíblia fala que o amor de quase todos irão se esfriar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos
se esfriarão. Ele está falando de quase todos, porque não são todos que vão conservar esse primeiro amor, não são todos que vão ficar do lado de Deus, porque Deus sabe que no mundo em que nós vivemos, as lutas e dificuldades são pesadas, mas nós precisamos andar em intimidade com Ele, amém? Então nós precisamos ter desejo de ter Ele em nossa vida, sabe, irmãos? A maior prova de que revela de que nós temos esfriado nosso primeiro amor com Deus é de não querer estar na presença dEle. Tem pessoas que querem estar em qualquer lugar, menos na casa dEle, menos na presença dEle. Tem pessoas que estão tão frio com Deus, mas tão frio com Deus, que um aniversário se torna muito mais atraente do que um culto, que ir no shopping se torna muito mais atraente de vir no que na casa de Deus. Tem pessoas que escolhem lugares, tem pessoas que se alegram em qualquer outro lugar, mas quando chega aqui não consegue ter a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não desejam mais estar na presença de Deus, mas eu quero ser como Davi, que ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque quem tem alegria sente amor e vontade de estar aqui adorando a Ele. Como que eu amo a Deus e não tenho vontade de estar no culto? Como que eu amo a Deus e não tenho vontade de adorar e louvar a Ele? Isso revela que você precisa ter cuidado, porque você está perdendo o primeiro amor. Tem perseverança, tem lutado contra falsas doutrinas, mas tem um porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Quem me ouve diz amém. É isso, irmão. Então são várias características dentro desse livro que nós lemos, que revela que nós estamos esfriando com Deus. E a gente precisa atentar, a gente precisa acordar. Não podemos ser como aquelas virgens nécias que de repente ficaram, porque foram alertadas, sabiam o que tinham que fazer, mas se esfriaram com Deus, apagaram as suas lamparinas, perdeu o entusiasmo, acabou dormindo. E deixa eu revelar uma verdade para você aqui: quantos estão dormindo no sono da indolência? Quantos estão dormindo no sono espiritual, como o Jonas que está dentro do navio, e Deus está clamando, dizendo: levanta-te, porque eu te escolhi, eu quero te usar, eu preciso de ti. Mas tem pessoas que estão no sono da indolência, dormindo no sono espiritual, e Deus está dizendo: desperta, acorda. Pastor, o que mais revela que eu estou esfriando, que eu estou perdendo o meu primeiro amor? Sabe o que, irmão? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Olha, é quando você não consegue amar Ele, é quando você não consegue ter amor por Ele. Como você não consegue amar uma pessoa que vai morar junto contigo no céu? Como consegue odiar alguém que é a mesma matéria e criatura de que Deus chamou? Ei, Deus está clamando por almas, Deus está clamando por salvação. O ser humano é tão importante que Deus disse que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus falou: eu vou dar o meu filho para morrer por ele, não importa se é pecador, não importa o que está da vida ele esteja, mas eu vou dar o meu filho porque eu amo a Ele. E se Deus deu a vida, por que nós não conseguimos amar quem está do nosso lado? Isso revela que nós estamos se esfriando com Deus e perdendo nosso primeiro amor. É quando eu estou dentro da igreja e começo a ficar de briguinha com meu irmão, e começo a ficar de pirraça com meu irmão, não consigo amar o irmão que está do meu lado, o irmão que congrega comigo. De brigas dentro da igreja, é o que Deus está mandando dizer hoje, é o que Deus está mandando falar para os nossos corações, para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente sente desejo de estar cada vez mais próximo dele. Deixa eu dizer uma verdade para você, olha para mim, irmão, olha para mim. Tem pessoas que estão tão frio com Deus, mas tão frio, que está vivendo na terra como se fosse viver a eternidade. Será que você não acordou para a vida que daqui a pouco você vai morrer? Sabe qual é a verdade, pastor Jorge? É que nós estamos na terra, mas não somos da terra, nós somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos neste lugar. Ei, Deus não nos colocou nessa terra para vivermos a eternidade. O seu dia, pastor Jorge, está marcado, o meu dia está marcado.
Irmão, ninguém é de ferro. Ninguém nasceu para viver. Quantas pessoas que você conhece que já morreu, que já desceu a sepultura, acorda para a vida. A realidade nossa, irmãos, é a eternidade. Então, como eu estou priorizando as coisas da terra, como eu estou priorizando aquilo que é passageiro? Jesus falou: ei, não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói, mas ajunteis tesouro no céu, aonde o ladrão não tem poder de roubar e nem a traça vai corroer. Porque esse carro que tu tem hoje, amanhã ele vai se findar. Essa casa que tu está pagando em prestação como eu, amanhã ela vai ficar para trás. Tudo que temos, o ouro, a prata, o ferro, tudo a terra vai comer. Mas tem uma promessa que nunca vai se falhar. Ele disse que vai voltar e ele vai garantir a sua salvação. Então se prepara, sai do sono da indolência e vem com Jesus no primeiro amor. Sempre calabarácia. Jesus está dizendo que é tempo de ficar crente, irmão. Vai priorizando o seu emprego, vai priorizando a sua mulher, vai priorizando o seu filho, vai priorizando o seu carro, vai priorizando a sua conta bancária. E vamos ver quem tem poder. E vamos ver se o dinheiro tem poder de te manter vivo, se o teu carro tem poder de te manter vivo. Nada e ninguém tem, mas tem alguém que cuida de mim, que cuida do meu carro, que cuida da minha casa, que cuida da minha família e que cuida das minhas finanças. Por isso eu priorizo Ele. Quer um segredo? Quer um segredo? Chama Deus para ser seu sócio. Deus nunca foi contra a riqueza, Ele nunca foi proibiu alguém de ser rico ou de ter riqueza. O único defeito é quando nós priorizamos as coisas mais do que o dono das coisas. Isso aqui é sério que eu vou dizer. Você está pensando que é crente? Você está pensando que está no santão, que está no pretão? Uma vez um jovem se apresentou e ele falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele diz: desde a minha mocidade. E ele foi citando para Cristo: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe, amar o próximo, como é que ele falou tudo. Jesus falou: parabéns, te falta uma coisa. Talvez ele ficou feliz porque cumpria os mandamentos quase todos. E que coisa é essa? Jesus falou: vende o que tens e dás ao pobre. Tendo Jesus falado isso, ele ficou triste, virou as costas para Cristo. Sabe por quê? Porque aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Você acha que Deus não te conhece, que Deus não me conhece? Deus conhecia o jovem rico, e ele largou a riqueza por causa da salvação. Tem muito entre nós que tem largado a Cristo também por causa de coisas. É isso, irmão. Se o teu trabalho te atrapalha de vir para a casa de Deus, se o teu trabalho se aproxima de vir até Deus, se o teu trabalho te aproxima de falar com Deus, te pede, então você vai ficar. Sabe? Você pode estar trabalhando de segunda a segunda, mas o seu coração tem que arder. Você pode estar trabalhando todos os dias, mas o seu coração tem que arder lá. Você tem que estar lendo a Bíblia lá, você tem que estar dobrando o joelho lá, porque não adianta também vir para a igreja todo dia e não ter amor profundo por Ele. Deus está dizendo: ei, que a essência do primeiro amor é onde você estiver 24 horas do dia, o teu coração desejando Ele. Sempre calabarácia. Tem pessoas que vêm para a igreja 7 dias, mas não conseguem ter o coração dele. Tem pessoas que vêm um dia, mas o coração ferve muito mais. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem é você diante dele. Eu tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. É isso, irmão. Como que eu amo a Deus e não consigo amar quem está do meu lado? Você está pensando que é brincadeira? Vou te falar a verdade aqui. Você pode até ficar de cara feia para mim, e eu estou pouco me lixando, irmão. Estou pouco me lixando, porque eu quero ver você na eternidade, eu quero ver você salvo. Você pode até pensar que é brincadeira, mas você está achando sua vida ruim aqui? Você está achando a sua situação ruim? Porque você está desempregado, você está passando luta em casa, no casamento, você está achando ruim?
você vai ver, se você ficar na eternidade, a Bíblia diz que o fogo do inferno é 7 vezes mais quente do que o fogo da terra. Se tua luta está ruim aqui, imagine se ficar naquele grande dia, que a Bíblia diz que vai arder para a eternidade. Vai arder para a eternidade. Agora imagine, levar um tiro dói, uma facada dói, murro dói. Imagine todos os dias da sua vida, você tem esse sofrimento no inferno, sendo machucado, sendo torturado, sem poder fazer nada. A Bíblia diz que tinha um rico e um pobre, e ambos morreram. E ambos morreram. E a Bíblia diz que um foi para o seno de Abraão e o outro desceu para o inferno. Seno de Abraão quer dizer lugar de descanso, mas o que foi para o inferno gritou, dizendo que estava muito quente, para que alguém olhasse o dedo e... Olha que quentura, irmão! E queria até avisar, também pede para avisar os meus familiares lá, para não vir para cá não, porque o trem aqui é terrível. Mas a verdade é que quem foi não volta mais. E dependendo da situação que você morrer, não tem mais volta não. Então eu estou trazendo um alerta para a minha vida, para a minha família, e estou trazendo um alerta para você também, que vale a pena abrir mão do mundo, que vale a pena abrir mão das coisas, que vale a pena abrir mão de tudo, para estar diante daquele que vai nos levar para a eternidade. É isso, irmão. Então tem muitas coisas, então tem muitas coisas que nos leva a deixar o primeiro amor, pastor Jorge, sabe? E uma das tal, todo mundo conhece, eu não preciso nem ficar falando aqui, é o amor ao mundo. Quantas pessoas têm amado o mundo, irmão? Quantas pessoas têm amado as coisas? Quantas pessoas que os seus olhos brilham por causa das coisas do mundo? Quantas pessoas que o coração palpita, deseja para ter as coisas desse mundo, que é tudo passageiro? É só o mundo começar a entrar na tua vida, é só o mundo começar a encher os teus olhos, é só o mundo começar a fazer parte da tua vida, que esse amor vai se esfriando, que o desejo, a vontade de estar perto dele vai se apagando em nossas vidas. Foi Jesus que falou: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele disse mais ainda, que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a alma. O diabo uma vez ofereceu o mundo para Jesus. Ele disse: olha, está vendo esse mundo? Eu te dou se você se prostrar a mim. E Jesus disse: Satanás, está escrito que não adorarás a outro Senhor, mas somente a Deus darás culto. Então eu não preciso, aleluia, me entrelaçar com as coisas do mundo, porque eu sei que aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Eu vou terminar aqui. Pastor, como identificar de que eu perdi o primeiro amor e de que eu estou perdendo o primeiro amor? As práticas da Bíblia são os que nos mostram que realmente nós temos o primeiro amor em Cristo. Sabia que a Bíblia revela que se você está perdendo o primeiro amor, sim ou não? E uma das coisas de que mostra realmente que eu estou deixando o primeiro amor é quando eu deixo de orar ao meu Senhor, quando eu perco prática de oração. Se eu não oro, orar é falar com Ele, é conversar com Ele. Se eu não gosto de orar, se eu não participo de oração, significa que eu estou esfriando o meu coração e a minha vida com Ele. Eu preciso orar, eu preciso estar de joelho, eu preciso estar falando com Ele, eu preciso estar em constante oração. O apóstolo Paulo, um dos homens mais próximos de Cristo, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. E ele está dizendo: não para. Você não pode parar de orar. Outra coisa que demonstra que eu estou deixando o primeiro amor é a falta de prazer pela leitura da Bíblia. Está escrito lá em Salmos no capítulo 1 e versículo 1: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Então eu preciso estar ligado na palavra de Deus, eu preciso participar de tudo de ensino, eu preciso me envolver na palavra quando alguém está pregando, eu preciso guardar ela no meu coração, porque a palavra vive
vida, sem crescimento espiritual. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus é a palavra, o próprio Cristo é a palavra, e quando eu estou com ela, eu estou com ela em minha vida. Então você precisa mudar a partir de hoje. Você precisa valorizar a palavra, você precisa fazer devocional, você precisa ler, você tem que pegar na mão do seu esposo, da sua esposa. Sempre que nós precisamos, pelo menos um dia na semana, ler a palavra de Deus juntos. Aí depois quer que o casamento dá certo, aí depois quer que a família vá bem. Não senta um casal para ler a Bíblia e não faz um devocional. Qual é o tempo que você vai ter? Tem muitos que não vêm para o culto de ensino. E se não lê em casa, irmão, eu vou te falar, você está perdido. Você precisa ler. Sua esposa não quer, você precisa pegar na mão dela. Senta aqui, vamos ler os Salmos 20.